Shalom, graça e paz a todos vocês. Aqui Pastor Wagner Muniz e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E amados, hoje eu quero estar aqui passando para os irmãos uma mensagem, louvado seja Deus, falando sobre o altar, o nosso altar diante de Deus. O altar em chamas, porque o nosso altar, amados, tem que estar em chamas. O fogo, a palavra do Senhor diz, amados, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levítico 6:13. A palavra altar é oriunda da palavra hebraica miasbea, e da grega disasterion, que significa lugar de sacrifícios. É também do latim altare, que significa lugar alto. O altar era um lugar sagrado, onde se queimava ofertas e sacrifícios oferecidos à divindade. No caso do povo de Deus, o altar se tornava o ponto referencial onde o adorador celebrava a sua comunhão com Deus, oferecendo holocaustos e ofertas pacíficas. Segundo Samuel 24:24. O altar, amados irmãos, deveria permanecer aceso continuamente. O altar deveria permanecer em chamas. Levítico 6:3. Quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. Deus tem sempre, amados irmãos, que acendeu o fogo do nosso altar. Levítico 9:24. Quem acende o fogo da palavra em nossos corações é o próprio Senhor. Jeremias, capítulo 20, verso 9. Então, amados irmãos, o nosso coração é o altar de Deus e devemos estar com o altar de Deus, que é o nosso coração, cheio da chama e do fogo do Espírito Santo de Deus. Quem incendiou o fogo do Espírito Santo na igreja foi o próprio Senhor. Atos, capítulo 2, do 1 ao 4. E a lenha, meus amados, é o combustível para manter o altar em chamas. Levítico 6:12. Pois em Provérbios 26, versículo 20, está escrito que sem lenha o fogo se apaga. A oração todas as manhãs é o combustível espiritual para manter o nosso altar em chamas, aceso. Então, todas as manhãs, amados irmãos, temos que estar colocando lenha no nosso altar. E qual que seria o combustível, a lenha que seria o combustível? É a oração. Se você não orar e não buscar a Deus, amados, a chama do seu altar se apaga, vai se apagar. A chama do seu altar vai se apagar. Mas se você buscar a Deus em oração, todos os dias, todas as manhãs, tarde, noite, não importa o horário, aquele altar vai se manter aceso. Os judeus tinham essa característica. A lâmpada dentro do templo, dentro do tabernáculo sagrado, não podia se apagar. Tinha que ser acesa continuamente. E a lâmpada do nosso altar, que é o nosso coração,
também não se pode apagar. O nosso altar precisa ser sempre restaurado e também renovado. Elias restaurou o altar do Senhor e o Senhor incendiou novamente o seu altar. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao 39. Davi edificou um altar ao Senhor e o Senhor incendiou o seu altar. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26. O rei Asa renovou o seu altar e promoveu um grande avivamento espiritual entre o povo. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 8. No altar de Deus sempre existe brasas vivas. Isaías, capítulo 6, verso 6. O escritor sagrado da Epístola aos Hebreus disse que temos um altar. Hebreus 13, verso 10. E o fogo desse altar deve sempre ser reavivado, reatiçado. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Então, amados irmãos, temos que estar sempre em renovação o nosso altar, colocando fogo, o fogo que é o Espírito Santo de Deus, tem que estar ardendo sempre dentro dos nossos corações. Você pode ver lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, para a gente ser fervorosos no Espírito, na oração, manter esse altar aceso, sempre, a chama tem que arder continuamente sobre o altar e não se apagar jamais. Que Deus abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sempre a vida dos irmãos. Um grande abraço. Seu irmão em Cristo, Pastor Wagner Muniz.